A apometria é uma técnica, uma abordagem que foi criada, foi recriada, vamos botar a palavra correta, foi recriada nos anos 60 em Porto Alegre. Ela aconteceu num congresso, né, onde tinha um congresso de medicina, de médicos, né, onde tinha o Dr. Luiz Rodrigues, né, que trouxe para um outro médico gaúcho, esse era porto-riquenho, trouxe para um médico gaúcho, chamado Dr. Lacerda, uma técnica que ele chamava de hipnometria, onde ele dava pulsos. E o psiquismo da pessoa e os corpos da pessoa obedeciam, eles se desdobravam. Esse doutor Lacerda, ele achou muito interessante essa abordagem e começou a aplicar na esposa dele, né? E a esposa dele era médium espírita. Então ela começou a ver seres, desdobramento, se via em hospital, via seres ali na volta. Ela viu o que estava acontecendo e começou a narrar para ele, também era espírita, né? E aí ele viu, pô, isso aqui não é hipnose, gente. Como é que vai chamar hipnometria, hipnoterapia, hipno alguma coisa? E aí ele deu o nome de além de metria medida. Então ali ele criou o nome. Como é que começou a acontecer? Começou a acontecer na Casa do Jardim. Nós temos um hospital espírita lá em Porto Alegre que trata de doenças mentais, né? Tinha um terreno, o terreno ali, eles criaram uma casinha no jardim do hospital, né? E os pacientes que eles experimentavam o trabalho eram os pacientes psiquiátricos, e eles tinham resultados fantásticos, porque às vezes a loucura é uma obsessão, né? O cara é um obsidiado, vê coisas e é taxado de louco. Então ele curava, tirava os obsessores do cara, o cara ficava bom. Então tinha uns resultados bem legais. Então ela começou ali. Do que se trata essa abordagem? Se trata de pulsos, onde eu uso 3 forças. A força mental, a minha força da vontade, eu uso essa força aqui, né, do pulso para juntar energia, e o poder da fala. Então eu dou um comando e dou pulso, desdobrando até as infradimensões, resgatando, e dou comando. Então a minha consciência, porque quem trabalha na apometria é o corpo mental. Existe uma outra abordagem que é um desdobramento astral, que é o desdobramento um pouco mais perigoso. Porque ele pode ser cooptado, que é um corpo um pouco mais denso do que o mental. O mental é difícil, a frequência dele é alta, então ele se movimenta na velocidade da luz. O corpo astral é aquele corpo que usa nas projeciologias, nas projeções, né? Que a pessoa faz isso, a gente faz dormindo, se desdobra dormindo. Aquele corpo que a gente vê nos sonhos é o corpo astral, né? E quem tem esse dom, a habilidade de desdobrar com o corpo astral, é esses que fazem as projeções astrais, né? Então não é esse corpo que se trabalha, com o corpo mental. Então faz um desdobramento. Por exemplo, o Joãozinho tem uma consciência dele presa lá com um XYZ ser que está torturando ou está segurando por magia. Então a gente abre o campo do fulaninho com comandos apométricos, abrindo, dá sempre com comandos, né? Dá o comando, pulso e a força da vontade e as equipes que trabalham. As equipes é a cereja do bolo. Tá? As equipes que fazem exatamente, que vai realmente lá no fundo do fundo do fundo. Então as equipes vão até lá e buscam aquele estado de consciência do Joãozinho, que está preso por seres, segurando, acorrentado. São seres que têm livre acesso no umbral, eles entram, saem, porque eles já participaram lá e agora estão servindo à luz. Resgata aquela consciência do fulaninho e manda para tratamento numa nave, por exemplo, num hospital espiritual. Tá? E aí, esse Joãozinho, quando sai daquilo lá, a vida dele muda. Imagina, ele estava preso, acorrentado, trazendo aquela sensação para o corpo físico, para o mundo físico dele, onde ele ia para um lado não conseguia, ia para outro lado não conseguia, não via saída para nada. Então aquela consciência encerra, e isso imediatamente ele já sente na hora, né? As magias a mesma coisa. Ah, fulaninho está com magia, então o que é feito? Dentro da apometria. É feito o desmanche dessas magias, né? O ser, geralmente quem trabalha, no meu caso, quem trabalha desmanchando já fez bastante, então tem conhecimento de como se desmanchar. E os seres que a gente utiliza também são seres que já fizeram, que agora servem à luz para evoluir também. Então, estes seres vão lá, pegam o que foi feito, a gente detecta de que forma foi feita, que material foi utilizado, desmagnetiza tudo, desmancha, tira os seres que estão ligados. Às vezes, para fazer uma magia negativa, eles vão lá no cemitério e pegam os que estão vagando lá. Vem cá, tu vai lá e tu vai fazer isso, e eu vou te dar tal coisa. Ou não te dou nada, só não te aprisiono, não te acorrento agora aqui, se tu não for. Tipo isso, porque é outra lei lá né, nessa energia. E o cara vai. O fato de ter um espírito negativo ou doente do lado do encarnado, ele adoece. Ele adoece ou morre. Né? Então eles pegam esses seres e colocam, tu vai lá e fica lá até o fulano tal coisa. Ou pega convence o fulaninho de fazer isso. Então esse trabalho é feito resgatando aqueles seres, aprisionando eles, ou encaminhando para o hospital, ou fazendo, porque existe todo um mundo espiritual. Aqui embaixo, que eu digo embaixo, é aqui na matéria, é reflexo do mundo espiritual. Então o que está acontecendo lá acaba acontecendo aqui. Então esses seres, eles estão a serviço de uma força negativa. E trabalham lá e reflete tudo aqui no nosso mundo físico. Então, tirando as magias, tirando os seres, magnetizando o que foi magnetizado. O que é um magnetizar? Eu pego um objeto teu, coloco ali uma energia, um endereço vibracional, e aquilo começa a atuar no teu campo, porque tem um endereço ali. É um pedaço de cabelo, é uma foto, é algo teu, um nome, um endereço, nome, endereço. Assim funciona as magias negativas. Então, aquele magnetismo começa a afundar a vida da pessoa. Então, quando remove o que está fazendo isso com a pessoa, gente, é na hora. É fantástico. Na hora, ela já sente a diferença. Ela já sai da maca de uma forma diferente. Então, esse é o modus operandi da apometria. E no nosso trabalho, continuamos fazendo tudo isso, só que colocamos algo a mais,
que é a consciência, que é o trazer o conhecimento para a pessoa do que está acontecendo, é trazer a responsabilidade dela. Se conversa meia hora com a pessoa, se faz a terapia antes, né? E ali, nessa conversa, se for necessário utilizar uma constelação familiar, se utiliza uma constelação familiar. Se precisar de qualquer outro tipo de abordagem, a gente coloca esse outro tipo de abordagem ali, para auxiliar e trazer consciência para a pessoa. Por que acontece? Ela vai saber por que ela traiu aquela magia. O que ela fez? Que parte dela está conectada com aquele tipo de informação? E o que ela precisa fazer para sair disso? Então, é um trabalho mais amplo, não é assim, eu vou lá, desmancho as macumbas do fulaninho e ele continua errando, continua fazendo cacaca e atraindo de novo. Eu vou trazer a consciência para ele não repetir o que fez com que ele atraísse aquilo ali. E se responsabilizar pela própria vida. Tipo assim, não quero mais isso para mim. Então eu não vou fazer isso, vou mudar isso, vou fazer aquilo. Então esse é o plus que aconteceu com a evolução da ancoragem. E é muito eficiente, é bem legal.